O ano era 2008. Uma multidão em Pequim se curvava estupefata diante de um jamaicano extraordinário que mandou para o ar sorrisos e recordes mundiais. Uma unanimidade, Usain Bolt não era apenas o principal personagem da Olimpíada, mas a razão de muita coisa naquele evento. É importante dizer que multidão e muita coisa são expressões no mínimo curiosas para 2008 e sua Olimpíada. Realizada por uma população de 1,44 bilhão de habitantes, ela alcançou 4,7 bilhões de espectadores, ou seja, mais de 70% da população mundial. Uma multidão diante do maior evento esportivo da Terra. O ano ainda era 2008. As eleições norte-americanas registravam um recorde. 66% dos 153 milhões de eleitores foram às urnas para participarem de um fato histórico. Barack Obama, um homem negro, foi escolhido para chefiar a nação, cujo direito ao voto por homens negros foi conquistado em 1965. Uma multidão se reuniu para a inesquecível posse e outra, diante de televisores, ao redor do mundo quebrava recordes de audiência. Quando? 2008, Brasil. Uma multidão olhava para o céu de Paranaguá, contemplando o padre Adelir Antônio de Carli subir em balões naquela aventura que hoje, somente hoje, é classificada de suicida. Muitos olhos estavam voltados para o colorido objeto voador não controlado e poucas bocas na multidão para dizer, melhor não. Enfim, o corpo do padre Adelir foi encontrado em Macaé, no Rio de Janeiro. 2008. Quem viveu se lembra, pelo menos de alguma coisa, afinal é muita coisa para se lembrar daquele ano. A crise econômica mundial liquefez a moeda do mundo e empobreceu multidões. O inglês Lewis Hamilton ganhou seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O primeiro título, o primeiro negro. Muita gente estava lidando bem com isso. Mas uma multidão assistiu à cena em Interlagos, São Paulo, Brasil, e angustiada testemunhou esse título passar, isso mesmo, passar rapidamente perto do brasileiro Felipe Massa. Em 2008, o Bill Gates se aposentou, a Dercy Gonçalves morreu, o Michael Phelps ganhou todas as medalhas possíveis, sequestraram a Eloá Pimentel. Não precisamos dizer em que ano foi. Mas o estado brasileiro de Santa Catarina ficou literalmente embaixo d'água. Uma enorme tragédia que causou 128 mortes em 14 cidades e a chuva deixou mais de 33 mil desabrigados. O que se viu depois foi capaz de fazer os mais céticos repensarem a sua crença na capacidade de solidariedade e inteligência coletiva dos brasileiros. De norte a sul do país, gente comum, empresários, produtores, lojistas, grupos escolares, igrejas, uma multidão se mobilizou para ajudar os catarinenses, todos juntos, unidos, e mais de 24 milhões de reais foram disponibilizados para ajudar. Também neste ano, uma multidão de brasileiros estava na rua. É fácil perceber que as expressões faciais, os gestos, as palavras de ordem dessa vez são diferentes, bem diferentes. O país estava chocado com a morte da menina Isabela, vítima de uma bizarra violência parental. A menina de 5 anos encontrou seu fim ao ser atirada da janela do 6º andar de um apartamento da zona norte de São Paulo. O que se seguiu é digno de reflexões por décadas, com certeza. A cobertura midiática foi tão ampla, num caso tão chocante, que constatou-se por pesquisa que 98,2% dos brasileiros sabiam do assassinato. Uma multidão foi para a rua exigindo justiça. Uma multidão chorou pela morte de uma criança. A multidão rapidamente perdeu a paciência. Uma criança, quando morre, gera um inevitável e profundo desconforto coletivo pelo óbvio e aterrador fato de que eles são a continuidade da espécie. Crianças morrendo, igual humanidade se extinguindo. A multidão entendeu que a morte de uma criança é a morte de todos e foi para a rua se defender. A multidão era de brasileiros, historicamente desconfiados e decepcionados com a justiça.
Para essa multidão, a lentidão jogava a favor do culpado. E no mundo contemporâneo em que estava e está sendo treinado pelos sistemas a se pensar sem Deus, viver sem Deus, a justiça, portanto, não é divina. Deus não vai aparecer. Então a multidão foi para a rua se defender. A multidão é o mais coercitivo dos tiranos. Ela é implacável. Antes mesmo de você tomar consciência, ela já se fez presente nas suas escolhas. Ciclotímica, ela impõe a sua roupa, sua música, seu jargão. Ela determina seu peso, seu vocabulário, seu corte de cabelo. Estabelece as regras do seu relacionamento. Ela cerceia e premia. A multidão é antropofágica. Ela é o alvo, o ouro da mídia. É o seu toque que define a fama. É a sua bênção que diz o que é popularidade. No mundo de propagandas, ela é uma deusa. Estamos inevitavelmente nos relacionando com a multidão, com o coletivo, com o outro. É verdade que somos premiados pela aceitação e buscamos, nesse pêndulo de prazer e dor, aceitação e rejeição, afetar e ser afetado, a maré da multidão nos cerca. A multidão está nos likes, nas curtidas, nos comentários. Uma verdadeira máquina produtora de dependência e escravidão. Beirando o primitivo lutar ou fugir, ela ressignificou o aplauso. Agrade-me ou cancelo-te. A multidão se define como multidão. A sua força não está na inteligência ou na argumentação. Ela se define pelos números, não pelas verdades. A verdade da multidão é que ela é a maioria. E ponto. Todos fazem, por que você não? Escolher diante do mundo não é somente discordar, muitas vezes é enfrentar, e um dos mais temíveis adversários a ser enfrentado é a multidão. Com uma única exceção, nenhum líder, revolucionário, ditador da história enfrentou uma multidão. Eles se dirigem a ela, muitas vezes a manipulam, em alguns momentos se desculpam, mas enfrentar, discordar, contrariar, somente um fez isso. E a multidão respondeu: crucifica-o. A voz que encheu o pretório naquele dia, naquele berro ensandecido, raivoso e cruel, dizendo crucifica-o, não partiu da elite econômica, política ou dos vários partidos da sua época. Não foi a esquerda ou direita palestina que colocou Jesus na cruz, declarando-o culpado por não ser aquilo que a multidão queria. Aliás, foi esta a multidão que deu voz e volume naquele dia de carnificina. Crucifica-o, queremos Barrabás. Jesus foi levado para o madeiro porque se recusou a se tornar a imagem e semelhança daqueles que queriam transformá-lo do revolucionário necessário, o político, o mestre, o filósofo, alguém que eu quero, alguém que caiba nos meus desejos, nos meus sonhos, nas minhas dores. É óbvio, Jesus se importou mais do que qualquer outra pessoa na história com desejos, com sonhos, com necessidades e com dores. Ele era alguém que transformava pequenos peixes e pouquinhos pães em uma alimentação para uma multidão de pessoas. Ele era o que tocava, que curava, que transformava enfermos em sadios. Sim, mas ele era a pessoa que sabia exatamente qual era o nosso problema e sempre se recusou a ser transformado em um cheque assinado e preenchido, colocando o poder nele, nas nossas palavras. É exatamente isso que a multidão quis dizer o tempo todo. Se as minhas palavras na interpretação da multidão estiverem nele, então eu peço o que eu quero. Jesus se recusou a ser um ídolo e o resultado foi: crucifica-o, queremos Barrabás. Barrabás saiu livre porque de todas as suas ousadias criminosas ele era um criminoso, confesso, conhecido e popular, o querido, um Robin Hood, mas nunca teve coragem de dizer coisas que Jesus disse. Por exemplo, Barrabás nunca foi corajoso o suficiente para chegar para alguém e dizer: entregue o seu coração para mim. Não, Barrabás nunca disse que antes que Abraão existisse, ele era ou que era ele que estava no Sinai dizendo as regras de convívio com todas as coisas. Barrabás nunca disse que deveria ser adorado. Barrabás nunca ousou dizer de pecados ou transformar vidas e corações. Barrabás dizia o que as pessoas queriam ouvir.
Barrabás era o bandido querido, enquanto Deus, em Jesus Cristo, era o soberano. Sim, Jesus nunca se portou ou se colocou nem à direita ou nem à esquerda das tendências políticas da época, mas ele se sentou confortavelmente naquilo que lhe era de direito e que ninguém mais poderia ocupar. Jesus não é de direita ou de esquerda. Jesus é do trono. Jesus não é das multidões e nunca se dirigiu às multidões. Ele fala para você no meio de uma multidão. Jesus, sim, olhou para alguém e disse o que ninguém mais teve coragem de dizer, que mesmo oprimido, rejeitado, empobrecido, afetado, o seu problema ainda continua sendo o pecado e a solução continua sendo ele. Jesus olhou para uma mulher no meio de uma multidão e reconheceu uma mão, enquanto todos empurravam, apertavam, mas não tocavam. Ele sabe o que é toque, diferentemente de empurrão. Ele conhece uma mão no meio de uma multidão. Jesus ouviu uma voz: filho de Davi, tem compaixão de mim, enquanto a multidão gritava: cala-te, não atormentes o mestre. Jesus ouve sim a voz de um cego no meio de uma multidão, porque é para os cegos na multidão que ele fala. É para mulheres rastejando, oprimidas, degregadas, marginalizadas, com dor, enfraquecidas, mas que o querem tocar. No meio da multidão é que ele fala. Jesus pega uma criança no meio de uma multidão e reconhece o tamanho de um pequeno diante de milhares. É no meio da multidão que o mestre consegue olhar para cima e falar: desce depressa, porque a despeito da multidão, eu estou indo para sua casa. Jesus não é o Jesus das multidões. Jesus é o Jesus dos corações. Ele não muda a maré para transformar a direção do peixe. Ele coloca todos os peixes na sua própria direção e faz completa diferença na direção das ondas. Jesus muda você para que você mude o mundo, mas ele nunca disse que mudaria o mundo para ficar adaptável a você, recusando-se à mudança. Jesus sabe quem é quem na multidão e chama você para tomar escolhas por ele, a despeito da multidão, respondendo à pergunta de hoje: quem é você no meio da multidão?